trocou o tema na tela do canal do YouTube, a gente fala sobre a equipe do Atlético e projeta esses confrontos pesados, né, que o Atlético terá contra equipes que têm ali campanhas parecidas com a do Goiás, ou seja, são confrontos que interessam a equipe esmeraldina, são confrontos que interessam ao Goiás, pontos que podem fazer a diferença para que o Goiás volte à Série A na próxima temporada. Por isso que a pergunta é a seguinte, né, o tema do bloco: Atlético vai endurecer contra rivais do Goiás pelo acesso? O Atlético vai endurecer contra os dois rivais que o Goiás precisa dos resultados, Criciúma e também a Chapecoense? Olha só o que aconteceu ontem no X, né? Uma ferramenta social das mais importantes, onde o presidente do Atlético, Adson Batista, é extremamente ativo. Vejam só um post que ele acabou retuitando. O que você faz no retweet, né? Quando alguém faz ali, digamos que um post que te interessa, você vai lá e retuita, você concorda com aquele post, você gosta daquele post. Foi um post primeiro do Humberto Colorado, que é um cara sensacional, né? Muito ativo lá nas redes sociais do Vila. Ele colocou o seguinte: o Atlético tem duas missões agora, Chapecoense e Criciúma. Vamos juntos nessa, meu parceiro? Ou seja, querendo que o Atlético complique a vida do Goiás. E aí um perfil do Atlético, de Goiânia Atlético, postou o seguinte, retuitando a fala do Humberto Colorado: chegou a hora de deixarmos as diferenças de lado e todos nos unirmos em prol de algo maior. Ninguém larga a mão de ninguém. O mal não pode vencer. Os três juntos, o ano que vem nessa, ele fala um palavrão, que é a Série B, né? Derrotas para Criciúma e Chapecoense já é realidade. Aí o que o Adson fez? Ele foi e retuitou essa mensagem do torcedor atleticano, que claramente pede para que o Atlético perca as partidas para Chapecoense e também para o time do Criciúma. E aí deu uma polêmica danada no X. Danada. Olhem só a sequência do Atlético aí na tela do canal do YouTube. É só jogo pesado, né? Tirando ali o Paysandu, que é o próximo jogo, e depois o Operário em casa. Ele pega o Paysandu, pega o Criciúma fora, Criciúma na luta pelo G4, pega o Operário em casa e na última rodada, esse é o jogo, hein? Esse é o jogo, Chapecoense e Atlético em Chapecó, possivelmente o Goiás precisando do resultado. Danilo, pegou mal esse retweet aí do presidente atleticano? Já dá uma sinalização do que o Atlético vai fazer nesses dois jogos aí que interessam demais a equipe esmeraldina? Olha, Thiago, é uma atitude... Lembrando que o RT não é endosso, né? O próprio Adson coloca isso no perfil dele no X, mas assim... Como assim? Chamou a atenção. Ele fala que nem tudo que ele retuita, ele concorda. Não, então pra que retweet? Quando eu retuito alguma coisa no X, eu quase não retuito nada de ninguém. Eu tenho as minhas opiniões lá que eu mesmo dou. Eu quase não retuito nada, mas quando eu retuito algo é porque eu concordo, né? Exato, você concorda, você comunga. E o Atlético tem direito de pensar assim também, ué. Exato. É da rivalidade. Cada um pensa claro, da melhor é forma. uma análise do futuro do Atlético. O Adson não tem que pensar o futebol goiano, ele tem que pensar na instituição dele, né? Futebol raiz mas agora. Mas é polêmico, né, craque? É polêmico. Literalmente, futebol raiz indo pro digital, né? Vai vendo. Presidente aí retweetando, curtindo, deixando aí nas entrelinhas possibilidades, né? É o jogo, né? O jogo que quem faz assim, né? Então, se ele retuitou, é porque comunga da mesma opinião, é assim que eu analiso. Então, se não quisesse entrar nesse quesito, nem retuitava, muito menos curtia, mas é uma atitude dele, ele que responda por lá das atitudes, ele tem que cuidar, como você mesmo disse, da instituição dele. Mas eu penso que o Atlético agora, o objetivo dele tinha que ser e tem que ser, se eu estivesse à frente da instituição, preocupado em planejar o meu 2026, em ver com a comissão técnica, observar aí dos 20 clubes dessa Série B, quem que são ativos, que podem agregar ao meu elenco do ano que vem, Campeonato Goiano, uma Série B sólida, uma Copa do Brasil. Eu ia buscar pesquisar o meio campo, um 10, Bosquilha, Friso, Josué, outros aqui, o Jonathan Robert, olha, esses 4 aqui entrega tantos jogos, entrega isso, tem profundidade, então vamos procurar esse? Beleza, vamos pontuar e por posição, eu faria isso, né, mas eu penso que o Goiás tem que fazer a parte dele, não tem que depender de rival, tá dentro do G4, o Goiás, os times que estão dentro do G4, Goiás, Chape, Remo e o próprio Curitiba, dependem só dele, enquanto os outros times, outros torcedores, Thiago, ficam aí com retweeters, preocupados, não vai subir, vai deixar de subir, vai perder aqui, acolá, porque é o que resta pra eles se preocuparem, né, visto que o time deles ficaram aí a meio do caminho, com a campanha ruim, deixando o seu torcedor chateado, numa Série B que poderia
ter algo melhor para torcer. Agora resta aí ficar torcendo para os times do meu próprio estado de Goiás aí que façam aí percalços ruins no caminho, mas o Goiás depende só dele. O Goiás nem tem que ficar ligando para isso. Tem que aproveitar. Deveria, craque. Deveria. O Goiás depende dele, Thiago. Basta tudo ganhar, bem, mas se o Atlético bate no Criciúma e bate na Chapecoense, o Atlético tecnicamente tem todas as condições para isso. O Goiás ganha os 4 jogos. Não, tudo bem, mas aí é outra situação. Se o Atlético ganha da Chapecoense e do Criciúma, ele, digamos que encurta muito mais o caminho do Goiás. Muito mais, velho. Muito mais, porque você acredita que o Goiás vai vencer os 4 jogos finais? Não. Eu não acredito também. Mas pode acontecer, ele depende dele. Não, tudo bem, mas o que seria mais fácil? O Atlético vencer os 2 jogos diretos ou o Atlético perder e dar 3 pontos para os adversários? É lógico, Danilo. Sim, é lógico. E outra coisa, eu repito aqui, eu não estou criticando o presidente do Atlético. Você sabe por quê? O Watson não tem que pensar no futebol goiano. Ele não é presidente de federação. Não, ele tem que pensar no Atlético. O que é mais interessante para ele? Ter em 2026 um Goiás na Série B ou uma Chapecoense? O que é mais interessante pra ele? O Goiás? Não, é claro aí. O que é mais interessante pra ele do ponto de vista estadual? Ter um Goiás pegando 100 milhões ou tendo um Goiás pegando 40 milhões? E chama atenção pela rivalidade. É meio lógico, E se fosse do lado do Goiás, será que o Goiás se comportaria diferente? Eu só vejo assim, eu acho que eles não retuitariam, né? Chama atenção é isso. É o retweet. O que chama atenção é o Watson ir pra rede social. Chamou a atenção de vocês também? Pra mim, eu fiquei com medo de ficar assim, parecendo que é ingresia minha, mas chamou a atenção, cara. Porque o Watson é o grande dirigente do Atlético, é o presidente do clube. Qualquer movimento dele ele é a cara do Atlético, né? Ele é a cara. Então, assim, a gente até imaginava essa situação, a gente não imaginava ficar tão clara, né? Agora, essa questão do Danilo falou pra mim, ela é real, que o Goiás depende dele, é lógico que é difícil ele conseguir as 4 vitórias que faltam, mas depende dele ainda, matematicamente depende só do Goiás. Uma outra situação que chama atenção, Thiago, independente dessa fala do presidente... Se acontecer outra situação, em nome das maiores marcas goianas, debate das ceras até às 3 da tarde, oferecimento Atlanta Contabilidade. Quer mais tranquilidade para focar no que realmente importa? Atlanta Contabilidade tem a solução. Confiança que gera resultados. 62982360008. 62982360008. Mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Você conhece a Argamassa C3 de verdade? Argamassa Quartzolite AC3 entrega um resultado impecável. Isso é que é apenas 24 horas. E o melhor, tá saindo por apenas R$ 36,90 só na Seba. Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. E em Gilabor, atenção amigo empresário, cuide do maior patrimônio da tua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engilabor você tem exames ocupacionais, laudos completos e muito mais. Engilabor 36090447. Acesse engilabor.net.br. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. Anote o telefone 6236090447. Isso mostra pro Goiás que ele tem que ficar totalmente ligado nos jogos que ele tem pela frente, porque ele precisa de uma pontuação boa aí para buscar esse acesso. Do outro lado, a questão do Atlético mostra que o Atlético, a tendência é não fazer força, e já não vinha tendo bons resultados fora de casa, né? O Atlético não conseguiu, Danilo tem isso aí, né? Quantas vitórias que o Atlético teve fora de casa, se eu não me engano, foram 3, né? Atlético Paranaense, Remo, teve mais uma que eu não me lembro agora. E foram poucas vitórias. Então o Atlético Independente... Com o Lacerda foi só uma. Com o Lacerda, é só do Remo, né? Só do Remo. Então o Atlético já vinha tendo dificuldade fora de casa. E depois dessa situação na rede social do presidente Adson Batista, mostra ainda que a tendência é ficar pior nesses jogos fora de casa. Eu achei ele muito corajoso, Jean. Demais. Muito corajoso. Volta o push aí pra gente na tela do canal do YouTube. Coloca aí pra gente, por gentileza. Muito Esmeraldinho tá criticando o Adson aqui. Cara, mas o Adson é presidente do Atlético. Mas o torcedor do Goiás tem que preocupar só com ele. O Adson é presidente do Atlético. Eu acho que a única diferença, caso fosse o atleta no lugar do Goiás, é que os dirigentes do Goiás não retuitariam, porque eles não utilizam X. O que tá chamando a atenção é só o retweet. Porque ficou muito claro, Jean. Olha aí, ó. Chegou a hora de deixarmos as diferenças de lado e todos nos unirmos em prol de algo maior. Ninguém larga a mão de ninguém. O mal não pode vencer. 3 juntos nessa bagaça em 2026. Perder para o Criciúma e Chapecoense é realidade. Quem repostou? Tá ali em cima, ó. Quem repostou? Lê pra mim, Danilo. Quem? Adson Batista repostou. Adson Batista repostou. O que você me fala dessa polêmica aí na reta final da Série B, Jean Lopes? Depois dessa aí, qualquer esperança do Goiás de ter alguns pontinhos tirados de Chapecoense e Criciúma pelo Atlético, vão por água abaixo? Hein, Jean? 1h55. Independente disso aí,
O Goiás não pode ficar dependendo desses dois resultados, porque eles não viriam mesmo, porque o Atlético atravessou Paranaíba, não ganha de ninguém, toma peia de todo mundo, né? Uma campanha decepcionante o ano todo, tomou peia no Goiânia, tomou peia na Copa do Brasil, tomou peia na Série B, né? Teve uma pequena melhora aí durante umas 5, 6, 7 rodadas, mas depois voltou a ser um time ruim, que foi a temporada inteira. Então o Goiás, se depender disso, ele tá perdido, ele não pega vaga mesmo, não. Agora, o que eu acho ruim a provocação eu acho válida, eu gosto da provocação no futebol, mas o que esse tweet fala aí é que o Goiás representa o mal. E se o Adson repostou isso, ele tá assinando embaixo que o Goiás é o mal. E aí eu penso que não é muito ético, né, o presidente de um clube chamar o outro de mal. Não, mas eu acho que ele retweetou mais pelo contexto todo, não? Pela brincadeira, não, pela não sei, eu não sei. Lá tá muito claro que o mal não pode vencer. Não, mas assim, eu acho pesado. Eu acho que é um negócio tão pequeno que eu nem reparei nessa parte do mal aí. Eu peguei só o contexto geral, né? Contexto geral não tinha me apegado a essa questão do mal, não. Eu entendi que o mal... Não, eu entendi que o mal talvez fosse até a Série B. Ele estava se referindo à Série B, o perfil que acabou postando, eu entendo que o mal é o Goiás, né? O mal não pode vencer. É assim que eu entendi. Agora, provocação vale, eu gosto disso, eu acho o Adson divertido nessas coisas. O Adson não pode esquecer que no ano que vem ele é candidato. E aí o voto do torcedor do Goiás também vale muito, viu, Thiago? Agora tem um detalhe. Será que também não seria... Não sei, o atleta não precisa disso. Volta a imagem pra gente aqui. Mas também não seria ali um sinal de uma possível mala branca? Não sei, Tim, vê esse negócio na minha cabeça aqui, sabe? Que terá a mala branca... Não, mas você acha que o Goiás vai mandar alguma coisa pro Atlético? Eu mandaria, assim, sorrindo, porque são resultados importantes para a equipe do Goiás. O Goiás precisa desses dois resultados. Principalmente o resultado da Chapecoense na última rodada. A tendência é que precise. Claro. Eu até acredito que a Chapecoense, pela sequência de jogos que ela tem, tirando esse jogo mais pesado, que é o do próximo final de semana contra o Remo, ela vai chegar na última rodada, para mim, talvez já com acesso garantido. Ela ganha do América, empata com Volta Redonda, vai pra... Vamos supor que ela perca pro Clube do Remo, 61 pontos. Aí ela precisaria ganhar. 61 para mim não é garantia, cara, não. O aproveitamento... Pra mim, se ela perder pro Remo, ela tem que ganhar pelo menos 2 dos 3 que restam. A fala do Jean me fez pesquisar como foi o Lacerda no Amazonas, nos jogos dele, principalmente fora de casa, e no Atlético também. Vamos lá, no Amazonas, Tim... E você pode olhar no Vila também, no Brasileiro, ele também não foi bem fora de casa. Não, e vai vendo. No Amazonas, no ano passado, ele teve 2 vitórias fora de casa em 31 jogos. Cuidado. Veio pro Atlético em 17 jogos até o momento, ele teve 1 vitória fora de casa, que foi contra o Clube do Remo. Ou seja, o aproveitamento dele fora de casa é muito baixo, né? Em casa teve 6 Até nós comentamos isso aqui, né, ontem. Daqui a pouco a gente fala até mais no bloco do Atlético, mas ele precisa de melhorar essa visão dele dos jogos quando ele é comandante e dos times que ele está fora de casa, né? Precisa ter um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, tá deixando a desejar. Mas essa situação, Thiago, tomara que o Goiás não precise, sim. Mas essa questão de mala branca, ela roda muito. Agora a polêmica foi boa demais da conta. E ela já está rodando. Se eu fosse dirigente do Goiás nesse momento, eu descartaria completamente esses 2 resultados. Completamente. E eu repito, não critico o presidente do Atlético, Adson Batista, nesse ponto, não. Nós da imprensa, a gente tem que pensar aqui no todo. A gente tem que pensar no todo. O que seria o todo? O Goiás subindo para nós é sensacional. Por uma série de fatores. A gente não pode ficar sem essa vaga na Série A. Agora, para o Atlético, gente, é bom o Goiás na Série A ganhando 100 milhões ou o Goiás na Série B, praticamente, ele recebendo a mesma coisa que o Atlético vai receber? Então, para mim, não tem nem discussão. Pela rivalidade. Pensando na instituição Atlético, que é o pensamento total do Adson desde 2005, o pensamento dele tá correto, hein? Mas no ano que vem o Goiás seria um adversário muito mais difícil para o Atlético do que uma Chapecoense. Não, meu amigo, a questão não é só essa, Jean. O Goiás ano que vem, o Goiás ele vai deixar aí um faturamento de 100 milhões para um faturamento de 40 milhões. A questão financeira do Goiás, se ele não subir, se o Goiás não chegar à Série A, o Goiás ele vai perder mais da metade do faturamento. Ele vai ter o mesmo faturamento do Atlético. E aí, em relação à rivalidade, já pesa aí, né? Se o Atlético ano que vem vai ter um faturamento... Eu não sei se já aconteceu do Atlético ter um faturamento muito maior do que o Goiás. Mas a tendência... Eu acho que só em um ano em que o Atlético foi para a Série A e o Goiás estava na Série B. Perder jogo por querer, né? Entregar a partida de futebol tem um dano à imagem do clube que dinheiro nenhum paga. É muito pior.
Fica uma imagem muito ruim. Não, mas você não entrega jogo, hein? Não entrega o jogo. O que você faz? Você não coloca a força máxima. Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que quem entra em campo são os jogadores. Por mais que é uma visão do presidente, eu já falei isso aqui, eu acho que o Danilo também falou, eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação de entrar dentro do gramado para perder um jogo. E eu não entraria. Se eu acho que o Watson jamais faria isso também. Se chegasse um presidente, um treinador, a gente precisa perder esse jogo. Foi assim, eu tô fora. Melhor não entrar em campo. Eu vejo que assim, o que pode acontecer é justamente o que você falou. Eu não vejo o Watson chegando no elenco, no treinador, falando, a gente tem que perder para prejudicar o Goiás. O que eu vejo é fragilizando o seu adversário. O Watson já tem que pensar no planejamento. E outra coisa, tem um monte de gente aqui no chat ao vivo, inclusive um rapaz aqui que tá falando que é ridículo o nosso pensamento aqui. Cadê a mensagem dele? Deixa eu pegar aqui. Vai deixando o teu like, gente. Vai deixando o teu like aqui no canal do YouTube. Olha aqui, essa mensagem do Marco Antônio de Souza. Adson covarde, coloca a cara na imprensa pagando de machão e fica de covardia no ex. Ridículo vocês concordarem com isso. Ô Marco Antônio, o que o Goiás fez com o Vila Nova em 99, meu amigo? O que o Goiás fez com o Vila em 99? O time estava envolvido no negócio. Então assim, não tem nada de covardia. É pensamento de instituição. O Goiás em 99, se ele tivesse vencido a equipe do Santa Cruz, o Vila teria subido. Porque o Vila tinha todas as condições do mundo de vencer o Bahia em 99. E não venceu porque viu que o jogo estava amarrado aqui. O Goiás não deu um chute no gol. Na verdade, deu um chute do Cacazinho, que o povo do Goiás quase bateu nele por conta do chute que ele deu. Você tá doido, Cacá? Então, cara, é do futebol, é da vida. O Santos já entregou não. Já deixou time reserva jogando para prejudicar o São Paulo. O Corinthians já fez isso com o Palmeiras. O Grêmio já fez isso com o Inter. São rivalidades da vida. Isso aconteceu em 99 ou não aconteceu, Tim? Aconteceu. Pai, claro que aconteceu. É lógico que é teve do futebol, gente. Cada jogo tem sua história, né? O Goiás, aquele ano, ele já tinha conseguido o acesso naquela última rodada e ele precisava de um ponto para ser campeão. E o Santa Cruz precisava de um ponto para o acesso, né? Então tem muito isso. Agora a questão da rivalidade. Para mim, repito, o que chama a atenção nesse momento não é essa questão da rivalidade, é o Watson ter repostado esse post aí desse torcedor. Então isso deixou bem claro, né? Assim, entre linhas, para mim, né, entre linhas, né, Danilo, tá muito claro, essa situação do Watson prefere o Goiás na Série B, justamente pela questão da rivalidade, pela questão financeira que o Goiás vai estar o ano que vem. O Atlético pode estar bem melhor o ano que vem financeiramente falando do que o seu rival. Eu nem sei se isso aconteceu alguma vez na história, assim, de ter uma diferença tão grande financeiramente falando. Eu até acredito que o ano que vem, se isso acontecer, se o Goiás não subir, pode ter essa diferença. Tá com pressa de se alimentar, mas não tá a fim de deixar a dieta? Dê uma passadinha nos hortifrutis do Grupo Moreira. Lá você encontra saladinhas e frutas prontas para o consumo. Escolha e coma. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Primeira mão Saga, mega plataforma para você trocar de carro. Primeira mão, uma exclusividade do Grupo Saga. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Sempre com aquele atendimento maravilhoso. Do campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo nosso site www.suprema-go.com.br suprema-go.com.br e Delta Certificadora. Micro, pequeno e grande empresário. Renove ou faça o certificado digital da sua empresa. Procure a Delta Certificadora. Ela vai te ajudar a agilizar a solução desse problema. 39966699. Delta Certificadora. Sempre com você. 311 likes, vai deixando o teu like aí, viu? Vai participando com a gente. Fabrício Taídes, Thiago, o próprio Goiás fez combinado com o Inter para rebaixar o Corinthians. Ednilson Vanzeller, Goiás e Remo se unem e mandam uma boa mala para o Atlético, aí vence o jogo. O Frank Reinaldo, o Goiás já está desesperado. Não vejo o Goiás desesperado não, até porque o Goiás ele depende só de si. O Goiás ele está no G4. Ele está no G4. O que a gente está falando aqui é que para o Goiás, do ponto de vista técnico, seria interessante se o Atlético tirasse pontos do Criciúma e da Chapecoense. Sim. Mas depois desse retweet aí, eu não tenho esperança nenhuma de que isso aconteça. Também não. Zero. E outra coisa, o atleta nesse momento, Danilo, ele está muito mais preocupado com a formatação do seu elenco para 2026 do que com esses jogos finais da Série B. Por exemplo, a preocupação do presidente Adson Batista. Por que o time do Atlético é covarde fora de casa? Tem que ser uma cobrança pro Lacerda, hein? Porque o Lacerda faz um trabalho interessante nesse ano, faz. Mas o time dele fora de casa suja a calça. Ou você acha que o Watson não tá incomodado com isso? Bastante. Claro que tá, ué. Ele falou pós-Curitiba, né? Que não ia cobrar o Lacerda. O time dele mela a calça fora de casa, ué.
Parece que ele preza muito por essa organização defensiva demasiada e tem até que se preocupar também em alguns momentos, mas não tanto, né? Excessivamente. Os números dele com o Amazonas, em 31 jogos, 2 vitórias, com o Atlético apenas uma. O Atlético tem uma camisa pesada. Eu acho o Lacerda pequeno pro Atlético, viu? Recém chegou, né, da Série A, então ele tinha que Você viu o que eu falei? Que você acha ele pequeno? Eu acho o Lacerda pequeno pro Atlético e pros objetivos atleticanos em 2026. Acho pequeno. Você trocaria mais uma vez? Trocaria. Eu começaria 2026 com um treinador bem maior. Bem maior. Mas querendo ou não, Danilo, faz a diferença. Olha o Remo aí, cara. Não, tudo bem, ganhou o Campeonato Goiano, que é uma coisa que o Atlético ganha há quanto tempo? Mas não ganhou esse ano, né? Não ganhou esse ano, meu amigo. Mas chegou em 3. Tinha ganho 3 ali seguidamente. Você não consegue ver, assim, que é possível o Rafael Lacerda evoluindo nessa situação? Não vejo. É dele. Eu vejo que ele precisa evoluir. Tá intrínseco nele, tio. Eu até acredito que ele sabe desse problema. É uma coisa dele. Porque ele ajusta muito bem ele defensivamente os times, né? Consegue fazer bem em casa, no Vila. Você pega, às vezes, a campanha dele no Amazonas, no Vila. Agora, no Atlético, em casa, ele tem um aproveitamento muito alto. O que ele precisa de ter mais essa ousadia quando joga fora. O Tite foi campeão de tudo, ok? Precisa disso. Porque o Atlético, o Watson, cobra isso. O Watson cobra o time dele sempre sendo ofensivo. O Tite foi campeão de tudo, não foi? Libertadores da América, campeão mundial pelo time do Corinthians, campeão brasileiro, ganhou Copa América pela seleção brasileira, Copa das Confederações, só não ganhou Copa do Mundo. O resto ele ganhou tudo. Copa do Brasil, sensacional. Ganhou pelo Grêmio, pelo Inter, Copa Sul-Americana. Gaúcho pelo Caxias. Gaúcho pelo Caxias, quando ele estava começando. E ele até hoje é um treinador defensivo. É um treinador retranqueiro. Tá no DNA dele. Eu não vejo o Lacerda abrindo mão dessa característica. Então, assim, cara, eu não sei. Respeito o trabalho dele. Jogos. Acho um trabalho interessante. O Atlético, né? Com o Amazonas 10. Mas eu acho que o Atlético merece um treinador maior para começar 2026, porque a cobrança vai ser gigantesca, gente. Então, o aproveitamento dele em casa, independente do clube que ele está, é bom. O problema é quando fora sai. de casa. É fora de casa. Ele perde muito, né? 11 derrotas com o Amazonas fora de casa no ano passado. 6 derrotas fora, 5 em casa. Pelo Vila também, né? Pelo Vila Nova ele perdeu 7 derrotas fora e 10 em casa. No Atlético ele perdeu 5 derrotas em casa, 3 fora. E é isso, os números dele, apenas uma vitória contra o Clube do Remo.